Olá, alunos, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o reino das plantas, dando continuidade da aula anterior, que nós falamos sobre as briófitas e pteridófitas. Então, nós vimos que as briófitas são plantas avasculares e as pteridófitas são plantas vasculares porque apresentam tecidos condutores. E aqui nós vamos, na aula de hoje, tratar sobre as gimnospermas. Um evento evolutivo que aparece nesse grupo é a produção de sementes e crescimento lateral. Formação aí de uma planta que geralmente ela tem o porte alto, com a produção de tronco lenhoso e folhas modificadas, raiz, caule e assim por diante. Bom, as gimnospermas, elas são plantas que levam esse nome, do grego gimnos significa nu e esperma semente, ou seja, seriam sementes nuas. São plantas terrestres que vivem preferencialmente em ambientes de clima frio ou temperado, representado pelos pinheiros, as sequoias e os ciprestes. Bom, nós vamos falar aqui pelo nosso principal representante, que é o pinheiro araucária. Então, ela tem raiz, caule, folhas, o tronco lenhoso. E o evento evolutivo aqui que nós observamos é a produção do grão de pólen através dos estróbilos masculino e estróbilo feminino. No pinheiro araucária, nós observamos que as plantas, então, elas apresentam a produção, ou a planta é macho ou ela é fêmea. Então, ela vai produzir ou o grão de pólen ou a pinha. E a pinha, ou o cone feminino, ela vai desenvolver no seu interior as sementes que contêm o embrião, chamada de pinhão. Agora vamos falar um pouquinho sobre a reprodução, então, das araucárias. Esse exemplar aqui é um esporófito maduro, onde ele começa a produzir os estróbilos masculinos com grão de pólen e os femininos com desenvolvimento da pinha e da semente do pinhão, onde nós encontramos aqui a oosfera, é o gameta feminino, que vai, então, receber o gameta masculino e vai produzir, através de uma fecundação, o embrião. E esse embrião aqui, ele vai, então, desenvolver no momento adequado lá no ambiente, tá? A partir do processo que inicia a germinação, vai haver a formação de raiz, a formação de folhas e o desenvolvimento de uma planta jovem. A vida de um pinheiro, ela gira aí em torno de uns 500 anos, depende da sua condição que está no ambiente. No entanto, esse processo da fase gametofítica, de produzir os gametas, entre iniciar o processo de produção dos cones até o amadurecimento da semente, então, ele leva mais ou menos em torno de 2 anos. É um processo bem demorado, e leva aí um bom tempo para que se desenvolva. Bom, aqui nós observamos, nós temos um exemplar do pinheiro chamado pinus. Nós conhecemos essa planta, ela é comum no nosso ambiente, então foi trazida com o intuito de produção para desenvolvimento dessas plantas para a produção da madeira e, mais recentemente, para a extração da resina. Elas são plantas que se desenvolvem rapidamente, então elas têm um valor econômico e comercial por isso. No entanto, aqui eu vou falar um pouquinho das características. Essa planta, ela produz no mesmo indivíduo gameta masculino, estróbilo masculino e o estróbilo feminino, uma pinha. No entanto, a semente não é comestível, mas ela produz aqui uma estrutura alada, que garante a ela uma facilidade de dispersão pelo vento. Então, essa planta, como ela é exótica, foi trazida para a nossa região, ela tem um aspecto invasor, pela sua facilidade de dispersão, pelo seu fácil desenvolvimento e também pela produção da acícula, que é então constituída pelas folhas. Ela demora a se decompor, até pelo processo microbiológico, então ele é mais lento, e ela acaba uniformizando o ambiente, alterando
a nossa paisagem, que já é uma paisagem de Mata Atlântica altamente fragmentada, né, devido a vários fatores. Bom, então na aula de hoje, né, curta e rápida, mas era exatamente para falar sobre as características, reprodução e importância das gimnospermas. Até a próxima aula, que será também, né, breve e curta, das angiospermas.